E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo e um vídeo que vocês já pediram algumas vezes, falando sobre cores, combinação de cores, como sair do All Black. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui, me seguir lá no Instagram, @tbborges, e me seguir no Sala 5, o outro canal aqui no YouTube, onde eu e o Devict, Caio Vitor Oficial, falando sobre diversos assuntos. O canal tá muito legal, o link tá aqui na descrição, e bora falar de cores, que eu sei que vocês estão ansiosos. Bom, para começar a falar sobre combinações de cores, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar do círculo cromático, né? Que é esse círculo aqui que o Igor, nosso querido editor, tá colocando, que mostra basicamente todas as cores, né? As cores primárias, as secundárias e as terciárias. Mas para que isso vai servir pra gente? Basicamente, ele vai servir para mostrar para você que todas as cores combinam. E por quê? Vamos lá, quando você vai pensar numa combinação de cores, e é bom lembrar, essa primeira parte aqui de combinação de cores, não necessariamente a gente tá falando de vestuário, né? A gente está falando muito de design também, a gente está falando muito de arquitetura, por exemplo. Então essas cores aqui, quando você pensar num look, você fala assim, pô, mas isso realmente combina? E eu vou mostrar mais pra frente pra vocês que sim combina, mas primeiro, vamos falar do círculo cromático. As cores complementares, aqui nesse exemplo, o verde combina com o vermelho, elas são opostas ali no círculo cromático. Pô, mas combina? Pensa no Natal, verde com vermelho. Já cansou de ver essa combinação aí de roupas, de roupa não necessariamente, né? Mas no Natal, a árvore de Natal com os enfeites vermelhos, enfim, você já viu demais essa combinação de cores. Então, pô, realmente elas vão bem juntas. Cores complementares, cores que estão opostas no círculo cromático. Daí a gente vai pensar em cores análogas, que são as que estão próximas ali no círculo cromático. Então, verde, azul e um tom de verde mais claro. Pô, verde e azul combina? A bandeira do Brasil, por exemplo, tem verde e azul, e na hora que você olha é harmônico. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso, mas dá para imaginar essa combinação de cores juntas num ambiente, por exemplo, ou num logo de empresa, enfim. Então, as cores análogas também são um tipo de combinação. Daí a gente vai ter a combinação triangular, que a gente vai fazer um triângulo ali no círculo cromático, que elas vão combinar. Então, o verde, o roxo e o laranja. Elas combinam, e é mais uma combinação ali que elas estão distantes, né? Então mais uma combinação com verde que funciona. Você já viu aí que o verde já combinou com vermelho, combinou com roxo, combinou com laranja e combinou com azul. Combinou com basicamente todas as cores. Daí tem a combinação meio complementares, que é um triângulo um pouquinho mais fechado, né? Ele muda um pouco o tom, mas também mais alguns tons ali que vão combinar com verde, por exemplo. E aí a gente entra com retângulo, que tá pegando cores próximas ali, né? Duas cores próximas e duas cores distantes seriam as análogas, né? Que nem o verde é análogo do azul, o vermelho é análogo do laranja. E essas duas são complementares das duas outras, ou seja, elas também se complementam, elas também combinam. E para terminar, a quadrada, que aí pega todos os pontos do círculo cromático. Então, aqui a gente já pode ver que todas as cores vão combinar sozinhas entre elas. Então o verde vai combinar com todas as cores, o vermelho vai combinar com todas as cores, laranja, azul, rosa, enfim. Se você se preocupar, será que essa cor vai combinar com tal cor? É muito provável que sim, vá combinar. Mas aí você está se perguntando, pô, então é só eu colocar qualquer cor que vai funcionar. Sim e não. E aí a gente vai entrar nas roupas, que eu falei para vocês que a gente entrar especificamente nas roupas, e aí tem alguns detalhes que você precisa se atentar na hora de montar o look e ficar harmônico dentro de um look. Um dos looks que mais funciona, que fica esteticamente bonito, que fica visualmente bonito, que vai causar um impacto, é alto contraste. Se você usar duas cores ou três cores, com duas cores é melhor. Se você está acabando de sair do All Black, vamos de duas cores aí, depois a gente vai adicionando mais cores. Mas você vai colocar duas cores no look que elas têm um contraste muito alto. E como você vai fazer isso? Bom, se você está querendo sair do All Black, né, obviamente você vai ter muitas peças em preto. Qual que é a minha sugestão? Use uma bermuda ou uma calça preta. E por que a parte de baixo preta? Porque principalmente se for uma calça, vai ser uma parte do seu corpo muito grande, que vai chamar muita atenção, e o preto, quer queira, quer não, ele é uma cor mais discreta, e ele vai realçar demais
uma segunda cor. Então, se você colocar uma calça preta com uma camiseta amarela, por exemplo, ou uma camiseta verde, camiseta vermelha, esse contraste vai ficar muito alto, vai ficar muito grande, vai ficar muito nítido. Isso visualmente traz uma impressão bem interessante. E aí o que você pode fazer? Você combinar a sua camiseta com o seu tênis, por exemplo. E aí você usa as cores complementares. Pô, eu vou colocar uma camiseta vermelha? Vou colocar um tênis vermelho? Não necessariamente, você pode colocar um tênis verde ou você pode colocar um tênis azul. E aí vai mais uma dica e mais um pensamento para vocês. Se você usar cores muito fortes, tipo uma camiseta vermelha muito forte e um tênis azul muito forte, talvez eles briguem ali no look. E aí qual que é a dica? A grande dica: a camiseta num tom forte e o tom do tênis, que seja azul, por exemplo, num tom um pouco mais discreto, máximo puxado pro pastel, porque a combinação de cores vai estar boa, mas as cores não vão ser vibrantes, elas não vão brigar entre si. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor isso que eu acabei de falar. Vou trazer alguns exemplos de looks meus. Esse look aqui, vamos excluir a jaqueta primeiro, depois a gente conversa sobre a jaqueta jeans, mas vamos excluir ela primeiro. Vamos falar só do moletom rosa, calça preta e o tênis, que é um Easy 450, que ele não é branco, né? Ele é meio que um creme. Então qual que é a ideia? Calça preta, uma cor extremamente contrastante com o preto, que é o rosa, e esse rosa ainda é bem forte, então ele vai causar um contraste muito, muito forte com o preto, então as duas peças vão realçar. E aí, qual que foi a ideia do tênis creme? Mais um contraste. Apesar do tênis ele não ter uma cor vibrante, ele tem um contraste muito grande com a calça, porque o tênis é muito claro e a calça é muito escura. E aí é a ideia daquilo. Eu não usei um tênis todo branco, eu usei um tênis mais creme, mais pastel. E aí é a dica: se você tiver algumas peças em tons de creme, tons pastéis, elas vão funcionar muito bem nessa hora de compor um look, porque elas vão criar um contraste, mas elas vão suavizar o seu look ao mesmo tempo. Aqui mais um exemplo de altíssimo contraste, e aí eu já vou colocar mais cores nessa conversa. Eu coloquei a calça, falei para vocês, usem a calça ali com preto, né, porque ela vai ter um contraste. Aqui eu fiz o inverso, eu coloquei uma calça num tom mais creme, mais clara, vai ter um contraste inverso com o que eu acabei de falar. Então, calça creme, camiseta preta por baixo, e essa camisa que eu tô da Sopro, ela é muito estampada, ela tem estampa, ela tem várias cores, ela tem branco, tem preto, tem azul marinho, então é uma camiseta bem chamativa. Então, como eu sabia que eu ia usar uma camisa muito chamativa, eu optei por usar cores mais neutras, o preto da camiseta por baixo e essa calça num tom de creme. E aí, eu usei um tênis azul bebê. Por quê? Porque é um tom de azul. O azul com azul sempre vai combinar, até porque ele é a mesma cor. Então, se você quer usar um look monocromático, por exemplo, você não precisa usar o look do mesmo tom de tudo. Se você usar vários tons de azul, por exemplo, vai ser um look monocromático que vai ter um destaque interessante. Ele não vai ter tanto contraste, mas vai ficar interessante. Mas voltando a esse look que eu estava comentando, usei o tênis claro, que ele tem um contraste não tão grande assim com a calça, apesar de terem tons diferentes, né? Ele também é um tênis com uma pegada um pouco mais clara, um tom mais claro, mas o contraste do tênis com a parte de cima é muito grande, porque todas as peças de cima são peças com tons escuros, camiseta preta, e a camisa em tom de azul escuro, tem preto também, ela tem um pouquinho de branco, mas é muito pouco, então ela tem tons mais escuros. Então, na hora que você olha o look, existe um contraste muito forte, tanto da parte de cima com a parte de baixo, então tem um contraste. E a parte do meio, né, que seria a calça, ela suaviza o look, né? Ele não fica um contraste tão pesado assim, tão marcante igual era no outro de rosa e preto, que fica bem marcado. Esse, pela calça ser mais clara, ele suaviza esse contraste. Então é uma ideia de contraste, mas não um contraste tão forte. Ele vai sendo suavizado e no pé tem um contraste maior da parte de cima com a parte de baixo. E aqui um look que eu fiz recentemente que eu gostei muito, que não contém preto, ele tem contraste, ele mistura 3 cores, e aí eu vou falar sobre misturar 3 cores num look só, como que você pode pensar nessa montagem. Então vamos lá. Para misturar 3 cores, você vai ter que ter pelo menos uma cor que seja uma cor neutra. Que seriam as cores neutras? Preto e branco são os principais exemplos de cores neutras. Elas vão combinar com todas as outras cores, não tem erro. Branco e preto não tem o menor erro. Se você tiver com qualquer outra cor, vai funcionar
o branco e o preto, não se preocupe. Mas qual outras cores também podem substituir? E aí é uma sacada aí que você pode ter. O cinza é a mistura do branco com o preto. Então é muito difícil você errar uma combinação com cinza, por exemplo. O cinza sempre serve para fazer essa combinação de cores. E quando você quer usar 3 cores e quer sair do branco ou do preto, o cinza é uma excelente opção. Outra cor que funciona muito, muito bem, e eu já falei aqui, são os tons pastéis, creme, o areia, são tons que funcionam muito bem para fugir ali do branco e do preto e do cinza, né? Às vezes você não gosta tanto do cinza, o creme, o areia, o marrom bem clarinho, são cores que funcionam muito bem para essa transição de cores. E aí, qual foi a ideia do look? Eu quero que vocês pensem junto comigo. De cara, bate pronto, verde combina com marrom? Às vezes as pessoas vão falar assim, pô, acho que não. Mas aí eu quero que você pense num detalhe. Natureza. Pô, a árvore é verde e o tronco é marrom. A gente vê isso no dia a dia. Às vezes a gente não saca, mas a gente vê isso toda hora. Essa combinação de cores é uma da combinação de cores que a gente mais vê por aí. Verde com marrom. E aí, como que você faz para combinar essas duas cores? Para você não errar nessa combinação de cores. Pegue as duas cores do mesmo tom. Se você for usar um verde escuro, procure um marrom mais escuro. Se você for pegar um marrom claro, procure um verde mais claro, que foi a ideia desse look. Eu queria muito usar esse moletom verdinho água, ele é um verde bem clarinho. Aí eu usei uma calça cinza, um cinza claro. Poderia ter usado um cinza escuro? Poderia, mas aí eu optei por fazer toda uma paleta de cores mais clara, para ficar um pouco mais clean. Se eu tivesse colocado uma calça cinza escuro, por exemplo, teria pesado um pouco mais. O contraste que eu falei, o alto contraste, existiria. Mas eu acho que tons mais claros suavizaram um pouco mais o look. Então eu coloquei uma saia. Coloquei uma calça cinza clara e um tênis marrom com branco. E um marronzinho bem claro, quase no mesmo tom do verde de cima. Então a gente tem um contraste, mas é um contraste mais clean, mais leve, que não deixa o look tão pesado assim. E por que você vai optar por looks contraste muito alto ou um contraste mais baixo? Na hora de colocar acessórios, vocês vão ver que isso vai muita diferença, principalmente para escolher a cor do acessório que você vai usar, mas isso é papo para outro vídeo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre combinação de cores, comenta aqui embaixo. E lá no meu Instagram tem 7 vídeos, se eu não estou enganado, só sobre combinação de cores, várias combinações ali que eu mesmo monto, roxo com sei lá o que, verde com vermelho, enfim, eu monto várias combinações de cores lá no meu Instagram, então dá uma olhada que pode te dar mais uma luz sobre essas combinações de cores. Vamos trocar essa ideia, então se você ficou com dúvida, comenta aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês na hora de montar o look de vocês. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis!